O Instituto Ethos ele é um instituto de empresas e responsabilidade social empresarial. A ideia é que o Ethos foi criado porque cada vez mais o envolvimento das empresas na agenda do desenvolvimento sustentável é chave. As empresas são as maiores geradoras de riqueza e são as maiores empregadoras. Para qualquer tipo de inflexão que a gente faça no nosso modelo de desenvolvimento, a gente tem que ter as empresas juntamente desse movimento. E, evidentemente, outros segmentos da sociedade. Mas as empresas são chave. E o Ethos se propõe, na verdade, a mostrar como as empresas, a orientar, a contribuir para que as empresas incorporem, na verdade, a agenda do desenvolvimento social, com a inclusão social, com as questões ambientais, com as questões de comprometimento ético. E ele estimula as empresas nessa direção. No fundo, ele provoca as empresas a que elas reflitam que é chegado o momento da gente redefinir o significado de sucesso. E esse sucesso para as empresas permanece sendo o lucro. O lucro é um dos elementos, mas não é só o lucro, é o lucro, as questões sociais, ambientais e éticas. E o Ethos contribui e orienta as empresas nessa direção, mostrando que isso é uma oportunidade para as empresas e não mais uma tarefa. Todas as transformações que a gente quer na sociedade ou deseja, na verdade, elas têm uma visão de curto, médio e longo prazo. Para a gente tratar, pensando no futuro de qualquer questão, o envolvimento dos estudantes é chave, porque é evidente, é óbvio que os estudantes de hoje vão ser os dirigentes de amanhã. Se de alguma maneira a gente conseguir contribuir para que esses estudantes, na verdade, tenham uma visão mais alargada dos desafios que a gente tem e olhando esses desafios como oportunidades também, eu acho que a gente vai estar, de alguma maneira, conseguindo avançar para esse desenvolvimento sustentável. Então, eu acho importantíssima a relação com a juventude, acho importantíssima a relação com estudantes, porque serão, evidentemente, os dirigentes do futuro. E é esse o papel, eu acho, que cada um de nós também pode exercer. Eu acho que uma das questões importantes, um desafio que a gente tem do mundo, digamos assim, é a questão da desigualdade social. Eu acho que a desigualdade social é uma questão que nós temos que enfrentar claramente. E as empresas têm um papel muito importante nisso. Por exemplo, a agenda de diversidade ela é uma agenda que lida diretamente com a questão da desigualdade. As mulheres dentro das empresas não têm as mesmas condições que os homens. Na medida em que as empresas fazem um movimento de permitir que as mulheres ocupem cargos de alto escalão, que hoje elas só ocupam 13% dos cargos de alto escalão e são 51% na sociedade, quando as mulheres avançarem nós estamos reduzindo a desigualdade, porque elas também ganham menos que os homens nos mesmos cargos. Quando a gente tiver um olhar para os negros no nosso país, também a inclusão dentro das empresas nessa direção, nós também estamos avançando na questão da desigualdade. Nas questões éticas nós temos um desafio enorme. A transparência e o combate à corrupção são temas fundamentais no nosso país hoje. E as empresas estão muito envolvidas nos problemas que a gente tem. As empresas que saem na frente, que começam a olhar como resolver esses problemas, como mapear os riscos, como tomar medidas concretas para poder avançar, elas vão ter um outro olhar da sociedade, dos investidores, dos clientes, do que for. Então nós temos esses desafios de enfrentar esses dilemas, mas nós temos também oportunidades que as empresas que avançarem, elas serão reconhecidas por isso.